TV News começando e com uma reviravolta no Campeonato Paulista. Ontem, no começo da tarde, a Federação Paulista confirmou que o estadual estava suspenso até o dia 31 de março. Mais horas depois, o jogo entre Mirassol e Corinthians foi anunciado para hoje, em Volta Redonda, no sul do estado do Rio. Vamos falar ao vivo agora com o repórter André Hernan, que vai trazer todas as informações para a gente. Bom dia, Hernan. Tá difícil acompanhar tudo isso, né? Lisandra, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Sport TV News. Eu falava ontem aqui no Sport TV, na programação, logo depois dessa reunião, e eu estava acompanhando em tempo real e conversando inclusive com pessoas que estavam acompanhando essa reunião, e a informação que eu recebi era muito nesse sentido, né, que a Federação Paulista de Futebol acatava o que o Ministério Público havia decidido, o que o governo do Estado de São Paulo havia decidido, de suspender as rodadas 5, 6 e 7 do campeonato aqui em São Paulo, mas que a federação já se movimentava nos bastidores desde o final de semana para buscar alternativas. E essa alternativa principal, a que se apresentou muito viável no momento, era de jogar no interior do Rio de Janeiro. E isso só aconteceu graças à CBF e ao presidente Rogério Caboclo, que também é um dos responsáveis, assim, também por fazer uma força-tarefa muito grande para acontecer o futebol no Brasil, e principalmente a Copa do Brasil, conseguiu uma brecha também para incluir no interior do Rio de Janeiro a disputa do Campeonato Paulista. Então, diante desse ok da CBF para a disputa do Campeonato Paulista no interior do Rio de Janeiro, houve uma consulta informal da Federação Paulista aos clubes, principalmente esses clubes que têm Copa do Brasil, Libertadores e também Sul-Americana, para que esses jogos pudessem sair do calendário, né? Para esses times que têm mais jogos no calendário pudessem tirar partidas da frente. Então, houve esse contato com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Santos e com o São Paulo. O Palmeiras, principalmente pelo fato de ter jogos atrasados ainda do Campeonato Paulista, foi o primeiro a receber esse contato. O Corinthians deu ok, já avisou seus jogadores, inclusive já está em Volta Redonda, vai disputar o jogo hoje, assim como o Mirassol, o adversário que também disputa a Copa do Brasil. O Palmeiras foi um caso assim um pouco distinto. Por quê? Porque o Palmeiras prezou pelo protocolo. Então houve uma reunião dentro do Palmeiras com os médicos, e o doutor Malhoca, que é o chefe do departamento médico do Palmeiras, avisou ao presidente Maurício Gagliotti que não se sentia seguro de fazer uma viagem corrida, de juntar todos os jogadores, de fazer os testes, receber os resultados dos testes enquanto fazia a viagem e chegar num hotel onde o Palmeiras não faria a inspeção desse hotel, a questão da alimentação, a questão da bolha, e jogar às 3h30 da tarde, como era previsto jogar hoje em Volta Redonda contra o São Bento. O São Bento foi avisado, o São Bento deu ok, tudo bem, vamos esperar uma nova data, e o Palmeiras ainda aguarda a Federação Paulista de Futebol para oficializar essa partida, que pode acontecer na quarta-feira, às 9 da noite. Então o Palmeiras vai treinar hoje à tarde na Academia de Futebol e vai aguardar a decisão da Federação Paulista de Futebol. Mas fato é que essa decisão da gente ter a rodada do Campeonato Paulista, esses jogos aí que a gente tem, principalmente da questão do calendário inchado desses clubes que disputam outras competições, ela já estava sendo trabalhada pela Federação Paulista de Futebol nos bastidores desde o final de semana passado, viu, Lisandra? Muito obrigada pelas informações, Hernan. Tendo qualquer nova atualização, chama a gente, divide com a gente. Beijo grande e um bom dia para você. Bom dia, valeu. Agora, muito curioso, né, que a Federação Paulista de Futebol solta uma nota ao meio-dia, depois solta outra às 7 horas depois, né, às 7h05 da noite, com uma nova informação. Então, bom dia, André Lofredo, Carlos Cereto. Tá moralizado o Campeonato Paulista, hein, Cereto? Tá desmoralizado. Bom dia, Lisandra, bom dia, Lofredo. Tá uma bagunça, né? Não tem outra palavra, é uma bagunça. E não dá mais para acreditar em nota oficial da Federação Paulista de Futebol, primeiro ponto. Não quero nem discutir se tem que ter futebol, se não tem que ter futebol, no meio da pandemia, no meio desse colapso todo, porque
já se discutiu muito isso, e isso é uma questão para as autoridades, para os especialistas, né? Nosso negócio aqui é falar de futebol e ter futebol a qualquer custo, ter futebol, você marcar a rodada de um dia para o outro, você consultar os clubes e botar o time no ônibus para viajar. Ó, o Mirassol está indo agora para o Rio de Janeiro, vai de avião, porque para ir de ônibus de Mirassol para a Volta Redonda, seriam mais de 10 horas de ônibus. 738 quilômetros. Isso, não ia dar, né? Não seria justo, né, nesse caso. Então, aí o Mirassol está pegando um voo, conseguiu um voo agora pela manhã em São José do Rio Preto, que fica do ladinho de Mirassol, vai para o Rio de Janeiro, aí do Rio de Janeiro vai para a Volta Redonda, de ônibus. Então, se marcar uma rodada de um dia para o outro assim, é evidente que não é a melhor situação, né? Fazer o campeonato de qualquer jeito, só para ter o campeonato, sem o cuidado com o produto, também é evidente que não é a melhor situação, e fica muito claro que é uma questão política, uma questão econômica, e menos uma questão esportiva e uma questão sanitária, uma questão de saúde. A preocupação é econômica e a preocupação é política nesse momento. E aí, concentrando nos times grandes, Lofredo, a gente percebe a diferença de reação do Corinthians e do Palmeiras quando avisados ou solicitados para jogar no dia seguinte, onde não estava previsto, que era a Volta Redonda. Pois é, bom dia, Elisandra, bom dia, Cereto. Foi bom que o Cereto falou antes, o André Hernan também, antes, porque pelo menos não mudou nenhuma informação das que eu tinha das 8h45 até agora 8h56. É porque é capaz. Então aí eu consigo pelo menos nesses próximos minutos pensar em alguma coisa, pensar em como comentar alguma coisa. Sobre o protocolo do Corinthians e o protocolo do Palmeiras, me fica bem claro que o Corinthians rasgou o protocolo há algumas semanas quando demitiu o médico, né? Então o médico saiu porque o Corinthians não estava a fim de cumprir o protocolo. E agora mostra mais uma vez que realmente não tem nenhum interesse em cumprir um protocolo. Se falar para jogar agora, joga agora. Se o adversário aparecer lá rapidinho... Aliás, coitado do Mirassol, porque essa logística também não é das mais fáceis, viu? Chegar no Rio de Janeiro, depois pegar um ônibus e ir para a Volta Redonda, pode dar tudo certo e você chegar lá em 2 horas. Mas pode não dar, né? E aí começa a ficar um pouquinho mais difícil, e tudo isso para jogar uma partida, porque não vai conseguir dar andamento ao campeonato. Além disso, eu quero acrescentar que a própria Prefeitura de Volta Redonda se atrapalhou um pouquinho, porque confirmou alguns jogos da Copa do Brasil, já cancelou esses jogos, esqueceu de conversar com o governador, que na semana passada tinha dito que no Rio de Janeiro não seria jogado outro campeonato estadual e também jogos de Copa do Brasil de outras equipes. E aí, assim, parece que não pegou bem para a Prefeitura, não. Eles achavam que eles fariam um movimento que agradariam o governo estadual e o governo federal, mas parece que não foi bem assim. Além disso, o Estádio da Cidadania, como diz o nome, é um estádio que recebe, que tem muitas atividades, né? Não é um estádio morto, não é um estádio, um elefante branco parado lá, ele tem muitas atividades, e muitas vezes, quando você tem uma partida, você é obrigado, às vezes você consegue dar continuidade àquelas atividades sociais que o estádio recebe, mas você tem que fazer a paralisação por conta de uma partida. Então também não é o melhor lugar para uma pandemia, para se jogar futebol numa pandemia. Aliado a tudo isso, me parece muito claro que, pelo fato do campeonato não estar tendo continuidade, sim apenas a federação está tentando forçar uma ou outra partida, que se trata de uma questão política e não de uma questão esportiva. E aí, eu queria trazer, só lembrando, tá? Daqui a pouco a gente vai ao vivo à Volta Redonda com mais informações, mas eu queria trazer essa diferença de posicionamento das duas notas publicadas ontem, divulgadas ontem pela Federação Paulista de Futebol. A primeira, ao 12h15, nós demos inclusive aqui na edição da tarde do Sport TV News, a Federação Paulista de Futebol e os 16 clubes decidiram por unanimidade suspender a realização das rodadas do período de fase emergencial do estado de São Paulo, especificamente as rodadas 5, 6 e 7 da competição, cujos jogos serão reagendados e publicados em momento oportuno. E aí termina dizendo, por fim, a Federação Paulista de Futebol e todos os clubes participantes reiteram publicamente que o Paulistão será retomado a partir do dia 31 de março.
e que o término da competição acontecerá na data prevista em 23 de maio. Perfeito, isso valeu por quase 7 horas, porque às 7h04 da noite, a federação publicou uma nova nota, dizendo que a Federação Paulista de Futebol informa que o jogo entre Mirassol e Corinthians será realizado nesta terça, hoje, né, às 9 da noite, no estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, depois de acordo, bom dar os créditos, com o governo do estado do Rio, com a Prefeitura de Volta Redonda e com a Federação de Futebol do estado do Rio de Janeiro. O agendamento da partida segue o conceito de realizar alguns jogos pontuais da competição, com o intuito de minimizar os impactos no calendário das equipes mais afetadas com essa situação. E a gente tem alguns governos aí, né? O de Volta Redonda, o governo do estado do Rio, a própria Federação Carioca, junto com a Federação Paulista, dizendo que, enfim, proteção é para alguns, né? Se a medida é para proteger, vale para alguns, não para outros.